Olá, mais uma vez vamos juntos com Jesus, com Deus, com todos aqueles que se interessam pelo assunto, no estudo de obsessão e desobsessão. É a palestra da Casa de Fabiano, de quartas-feiras, e vamos nos reunir em nome de Deus, de Jesus, pois Jesus já havia falado, onde estivessem 2 ou mais pessoas ali reunidas, Ele também estaria. É com essa certeza que iniciamos esse estudo, agradecendo por tudo que temos, por tudo que já somos e pedindo ao Pai por todos os corações que se encontram aflitos, que eles possam encontrar nesses estudos uma nova percepção, um novo caminho, o caminho do Evangelho. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em novos erros, livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Nós vamos hoje na segunda parte do livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. Até agora nós falamos do método, dos obsessores, de como eles agem, e agora nós vamos falar da terapêutica, a terapêutica espírita sobre o tratamento das obsessões é o primeiro capítulo. O tratamento de obsessões não é excêntrico, não é um trabalho excêntrico. Em nossos círculos de fé renovadora, constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começando nas luminosas mãos de Jesus. Esse trecho está no livro Pão Nosso, no capítulo 175 de Emmanuel. Antes dele, os obsessos eram marginalizados e objeto de curiosidade e temor. Isolados pelos próprios familiares, padeciam as separações impostas pela presença do perseguidor invisível que, em muitos casos, os submetiam à sua vontade. Ele, Jesus, porém, trouxe a lição do amor como remédio, como alimento para os doentes e depauperados da alma, estendendo seu cuidado amoroso aos que eram tidos como loucos, incuráveis e, como tais, banidos da comunidade. Atraídos pelo sublime magnetismo do Mestre, vinham à sua presença sentindo instintivamente que nele encontrariam alívio e a libertação, ou eram conduzidos por familiares piedosos, que igualmente pressentiam em Jesus a possibilidade da cura. Amélia Rodrigues narra a passagem em que Jesus explica aos discípulos e o motivo pelo qual eles não haviam conseguido expulsar o espírito imundo, tendo dito: esta casta não pode sair com alguma coisa, a não ser com oração e jejum. Diante, pois, deles, possessos e possessores, só a oração do amor infatigável e o jejum das paixões conseguem mitigar a sede em que se entredevoram, entregando-os aos trabalhadores da obra de nosso Pai, que estão em toda parte, cooperando com amor incessantemente. E conclui Jesus, segundo a narrativa de Amélia Rodrigues: se amardes, ao invés de detestardes, se desejardes socorrer e não apenas expulsardes, tudo fareis, pois tudo quanto eu faço podeis fazê-lo, e muito mais se os quiserdes, porque sempre houve no obsesso o medo das pessoas que estão à sua volta, achando que aquilo pode lhes atingir também, E que eles criam muitos problemas, vergonha,
Então, eles eram banidos da sociedade, da comunidade, eram escondidos dentro de casa. Quando chega Jesus, Jesus fala que isso tem cura, e a cura é com o amor e com o esforço do jejum, mas não é qualquer jejum, não é o jejum da fome, é o jejum do esforço que fazem para não cair de novo nas garras dos obsessores. Então, é os pensamentos alterados, né? Mudarem os pensamentos, a forma de pensar, em vez de odiar o obsessor que ali está, entender que ele é um irmão que foi atingido em alguma época por nós e que ele não está ali por acaso, ele está ali porque nós temos uma dívida, temos alguma relação com ele, né? Ou estamos atrapalhando os planos dele. Então, todos sendo irmãos, todos sendo filhos de Deus, irmãos de Jesus, o único caminho que Jesus aqui nos fala claramente que vai nos levar à desobsessão completa e absoluta será o jejum das paixões, o jejum dos vícios, não voltarmos a fazer aquilo que eles têm interesse em nós. Então, o esforço a partir da cura é do obsediado, que também vai ter que mudar, vai ter que alterar. Com isso, se Deus quiser, nós vamos também alterando o pensamento do obsessor, que está ligado a nós de alguma forma. E aí nós vamos conseguir a cura completa, uma vez que já nós mesmos modificados, pensando agora em amar os nossos irmãos que estão mais infelizes, vamos conseguindo nos unir, ter essas amizades e assim não ter ninguém mais que nos queira ali ofender, afetar, né? Então veja, a oração do amor infatigável e o jejum das paixões conseguem mitigar a sede que eles têm de nos atingir, né? E nos entregam, quando a gente muda o pensamento, aos trabalhadores da obra do Pai, então os nossos advogados espirituais, né? Aqueles que nos amam, vão nos protegendo, vão nos ajudando uma vez que nós mudamos, aí eles têm acesso a nós, né? E conclui Jesus, segundo a narrativa de Amélia Rodrigues: se amardes ao invés de detestardes. Então o obsessor não é um espírito para se detestar, é para amar, porque ele foi, em algum momento, sentiu, né, a falta de amor. E o que nós estamos devendo é exatamente ao contrário, é o amor que nós devemos a esse espírito. Então essa compreensão muda tudo. O trabalho de desobsessão se iniciou, pois, com Jesus, indicando o excelso amigo todo o processo terapêutico a ser empregado dali por diante. A lição ficaria ecoando pelos tempos afora, ensinando aos homens que somente através da prece, da reforma íntima, conseguiriam a libertação para os graves padecimentos das obsessões. Depois de longo espaço de tempo, enquanto os homens se esqueceram, deturparam e abafaram os ditos e feitos do Senhor, perseguindo os obsediados, os médiuns, enfim, todos os que apresentam dons mediúnicos e psíquicos, considerados à época diabólicos, veio ao Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, reavivar as lições à luz do Cristo, retirando-a de sob o alqueire das fantasias que ocultava a verdade, de acordo com as conveniências e circunstâncias do poder temporal. Assim, estamos dando continuidade àquele trabalho bendito que as mãos luminosas de Jesus iniciaram. É o abençoado ministério da desobsessão. Tanto mais abençoado quanto é certo que, ao sermos convocados para esse trabalho, sentimos no imo da alma que Ele, Jesus, realiza em nós tudo o que pretendemos fazer pelos nossos semelhantes. Convocados ao jejum das paixões, estamos exercitando a autodesobsessão,
e porfiando pela mudança de nosso próprio clima mental, pela nossa própria transformação moral. O Espiritismo, pois, orienta o tratamento de obsessões, abre novo entendimento no caminho que acerca o obsessor e obsediado e demonstra o quanto é importante a participação do enfermo como condição básica para o êxito do tentame em qualquer tempo que se realize. Então, o nosso trabalho, o nosso esforço enquanto obsediado é o jejum das paixões, dos vícios que eles nos atingem, porque eles procuram algo que a gente está ali oferecendo para eles. Se a gente não oferecer, eles vão sair de perto da gente. E aqueles que foram magoados por nós, que foram atingidos, que não estão ali somente para conseguir algo que nós ofertamos, eles estão por mágoas, por terem sido atingidos pela falta de amor, pela falta de caridade que um dia tivemos. Então, o antídoto é o amor. É assim que o Espiritismo trata a desobsessão, né? É o ensino das técnicas de Jesus. O amor a todos aqueles que nos atingem, oferecendo a prece, a mudança nossa de comportamento, de pensamento, e a cura acontece porque ele promete a todos nós a ajuda com esses espíritos amigos que vão nos ajudando ali, nos fortalecendo para continuarmos firmes, e assim não há mais obsessão. É esse o caminho, é essa terapêutica que o Espiritismo, né, o Consolador Prometido, oferece. No Livro dos Espíritos tem a questão 479. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? A prece, responde os Espíritos, é um poderoso socorro para todos os casos, mas sabei que não é suficiente murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. Cumpre, portanto, que o obsedado faça de seu lado o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Então está tudo aqui no Livro dos Espíritos, na questão 479, né? A prece é um poderoso socorro. Nós fazemos as preces e achamos que isso não tem tanta força, não tem tanto poder, é um poderoso socorro, dizem os espíritos. Mas não pode ser da boca para fora. É necessário que quando a gente peça, a gente também trabalhe para que aquilo aconteça, né? E ele fala, cumpre, portanto, que o obsedado, né, aquele que está sendo obsediado, tenha o esforço dele, né? Faça o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os espíritos. Então, se são vícios, precisamos jejuar nesses vícios, né? Se são sentimentos, né, negativos, temos que lutar contra isso. Não falamos que seguimos o Espiritismo porque acreditamos nesse amor maior, no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se fosse a nós mesmos. Não estamos faltando com a caridade se a gente não tentar amar esses obsediados, esses obsessores, né, que nos trazem tantos problemas. São espíritos magoados, né? São espíritos que precisam de nós nesse momento. E nós vamos conseguir, com a ajuda de todos os espíritos que estão lutando com a obra de Jesus, né, para que ela se instale, para que o Evangelho faça luz em cada lar. Então, cada vez que nós aproximarmos desses entendimentos de Jesus, nós vamos ganhando mais força, mais vontade de permanecer nesse bem. E eu trouxe aqui também a lei do amor, né? Onde tem no capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, a lei do amor, Lázaro, Paris, 1862. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido,
só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não é o amor no sentido vulgar, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue todas as misérias sociais. A obsessão não é uma das misérias aqui? Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Os obsessores sofrem, como nós, obsediados. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Eles foram ao circo cantando. Sabiam que iam enfrentar a morte pelas patas das feras, sabiam que iam enfrentar a morte nos circos, né? Naquele tempo de Jesus, em Roma, amarrados aos postes, tocados fogo neles, né? Mas que importa o corpo? Eles amavam e sabiam que seriam recolhidos por Jesus, era tudo o que ansiavam. Sair daquele mundo de provas e ir para um mundo de amor, que é o coração de Jesus. Então, o Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. A reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Continuamos, tem vida após a vida, né? Não existe a morte é apenas uma passagem. Mas já não é os suplícios que ela conduz, e sim a conquista do seu ser. Elevado e transfigurado, o sangue resgatou o espírito, e o espírito agora deverá resgatar o homem da matéria. Disse que o homem, no início, só tem instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar a estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são as germinações e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente da sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual, né? Nós vamos colher aquilo que plantamos. Então, olha, o espírito é um campo. Toda a riqueza futura, toda a riqueza que nós vamos encontrar no plano espiritual depende do nosso plantio hoje. O que estamos plantando, né? Amor, caridade, pensamento no bem, na elevação, na evolução. Sabemos que temos que melhorar muito, e não são aos outros, somos para nós, né? O Evangelho é para nós. Claro que se a gente mudar, conseguir se elevar, conseguir adquirir essas virtudes todas que Jesus vai explicando no Evangelho, nós vamos trazendo com o nosso exemplo as pessoas que estão conosco. Aí todos vamos nos elevar, né? E olha só, toda a riqueza depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor,
que une todos os seres estão ligados pelo amor, porque vem de Deus, é emanado por Deus esse amor. Compreendendo a lei do amor que une todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que já são o prelúdio das alegrias celestes. Quando a gente conseguir amar verdadeiramente, quando a gente consegue resgatar um amigo, né, uma condição que nós tínhamos perdido de afetividade, como a gente fica feliz. Já é uma lanterna que se acende no nosso caminho, né? Nós conseguimos fazer parte daqueles ensinamentos de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo e agradar a Deus, porque usamos do amor que Ele emana para nós o tempo todo. É isso, gente. Então a terapêutica se resume a terapêutica da desobsessão, né? Se resume em resgatar, conquistar, em reconquistar esses espíritos que um dia ofendemos, que estão ali nos obsediando por algum motivo, nos esforçarmos para não cairmos em novas tentações, como está no Pai Nosso, né? Uma vez curados, vamos manter, o esforço é nosso de manter dentro do pensamento positivo, dentro do sentimento de amor para com todas as pessoas. É um treino, um dia nós conseguimos uma vez, depois 2 vezes, não tem isso do Alcoólatras Anônimos, é um dia de cada vez. Então todos os dias fazer o melhor que a gente pode para atender, né, esses ensinamentos, praticarmos o Evangelho realmente em nossas vidas. Uma boa semana a todos.